E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje trazendo mais um livro interessante que, pelo título, você já vai deduzir que se trata de um tema bastante importante para entendermos o funcionamento das leis universais, das leis da vida. Quem está aqui conosco está de volta e é sempre uma alegria recebê-lo mais uma vez, Roberto de Carvalho, e o livro que ele nos traz tem como título Um Quarto Vazio. Acho que já deu para entender do que nós vamos falar, né, gente? É isso, né, Roberto? Esse título, acho que o título já faz a gente concluir do que você vai falar, não é mesmo? Faz refletir sobre essa questão, né, Maria Zilda? Pois é uma questão importante, né? É verdade. Quanto sofrimento traz um quarto vazio, né? Então, e é uma situação que está acontecendo com muita frequência, né? Aquilo que nós consideramos como o oposto do que na nossa visão, pelo menos no terra a terra, nós julgamos como normal, que é o filho enterrar o pai. Pois é. Né? E dizem que é a pior dor que se dor. pode experimentar, né? É a O perda pai, de um a filho. mãe. Que, na verdade, a gente usa o termo a perda de um filho. E que a gente, quando conhece a doutrina espírita, a gente entende que a gente não perdeu, né? A gente só se separou momentaneamente, né, Roberto? Exatamente. Eu tenho feito, desde que o livro saiu, tem 2 meses, que a editora Boa Nova lançou esse livro, e graças a Deus está tendo uma aceitação assim, maravilhosa. E isso nos deixa felizes porque traz esse esclarecimento. E eu tenho viajado por aí, tenho feito várias palestras sobre esse tema, e nós procuramos levar justamente essa consolação, né? De que eu comecei a palestra até falando sobre perda de entes queridos, e depois eu mudei o nome para a morte segundo o Espiritismo. Porque realmente a palavra perda, ela já não tem muito sentido quando nós conhecemos a doutrina, conhecemos o funcionamento das leis. É porque, teoricamente, quando você perde, você não encontra, né? Sim. E aí a gente vai encontrar um dia, não é? Sim. A nossa cultura, a cultura ocidental para a morte, ela é uma coisa muito, muito pesada, muito terrível, vamos dizer É assim. assustadora, né? Assustadora. Porque, por exemplo, eu sou de uma cidade do interior de Minas e quando criança, sempre que morria alguém e a minha família ia toda para o velório, eu ia junto também, porque eu tinha medo de ficar sozinho em casa, Certo, né, e ser visitado pelo defunto. Então eu ia também para o velório. Imagina uma criança com 5, 6 anos de idade, vendo aquele defunto lá em cima de uma mesa, Sim. né, naquele caixão horroroso, e as pessoas chorando desesperadamente, porque é uma forma de provar que você ama o falecido. Pois é. Quem não chora não ama, né? É uma cultura isso, totalmente equivocada. Até hoje é isso ainda, Sim. né? A viúva que não chora a morte do esposo, não o amava, talvez já tivesse até de olho em outro, né? E o viúvo que não chora a morte da esposa, já daqui a pouco já está casando de novo, não gostava. Não. Então tinha essa coisa que a gente precisava chorar muito. Então imagina, para a criança que vê aqueles adultos naquele desespero, chorando, se descabelando, e aquela ideia de que nunca mais aquela pessoa vai existir. Então, é essa ideia, esse pensamento tão tenebroso a respeito da morte, que traz tanto sofrimento quando um ente querido se despede de nós. Porque é traumático, isso é um trauma, né? Sim. Como assim? O dia que a mãe ou o pai morrem, é um sofrimento atroz, né? Porque você nunca mais vai encontrar aquele ente querido. Acabou. Né? E outra coisa, e o amor que eu sentia por aquela pessoa, que fica parecendo até que foi uma propaganda enganosa de Jesus, quando falou para nós amarmos, né? Isso. Amarmos indistintamente a todos. Olha, se eu já tenho, o meu amor já é num campo tão restrito, né? Eu já sofro tanto quando morrem essas pessoas, imagina quando eu aprender a amar indistintamente. Então eu vou ter motivo para sofrer, para chorar todos os dias. Todos os dias, né? Verdade. Então essa visão equivocada é que nos faz pensar dessa forma. Mas Jesus sabia que quando nós chegássemos à condição
de amar incondicionalmente, nós já teríamos também um entendimento do que representa, de fato, a morte física. Verdade. Né? A morte faz parte da vida, né? Ela, é um ela faz parte do processo da vida, porque a vida continua, então não existe morte, né? Existe renovação. Uma renovação, uma troca de A troca de plano, né? para uma renovação que é necessária. Porque nós não queremos que as pessoas que nós amamos que morram. Nós não queremos. Mas como é que nós vamos conceber que alguém que nós amemos esteja 200 anos no mesmo corpo? Pois é, não, até nem tem essa possibilidade, não suporta, né? Não tem como. Então preciso renovar. E outra coisa, é esse processo de renovação, de nós estarmos um período no plano espiritual, no plano material, e depois voltarmos ao plano espiritual, e lá nós reciclarmos e voltarmos, é que nos dá a condição de evoluir. Pois é. É um processo evolutivo. Então, se não for por esses estágios, né, a intermediação desses estágios, a evolução não acontece. Pois é, nós vamos ficar estagnados. Pois é como a roupa velha que você troca por uma nova. É assim, né? Exatamente. A gente troca o corpo velho por um corpo novo. Isso. E é muito bom. Mas você fala aqui também que a história é baseada em fatos reais, é isso? Sim. Como essas histórias são inspiradas espiritualmente, nós partimos do pressuposto de que o autor espiritual, ele se baseia em fatos reais. Certo. Né? Tá. Então... Não é assim, essa história daquela família, não, são fatos que acontecem. Não, até por uma questão ética, sabe? Porque se você começa a falar dos personagens, você está, de certa forma, invadindo certas privacidades, você está interferindo no livre-arbítrio, porque são histórias recentes e os personagens, muitos deles ainda estão por aí encarnados. Pois é, mas é interessante porque mostra muito assim, como que eu vou dizer, singelamente ou normalmente, né, que a morte de um filho é um fato importante para o nosso aprendizado. Sim, sim. E aqui é uma história meio trágica até se você pensar, né? Porque é um filho único de um casal, né, Roberto? Que morre de uma forma violenta, né? Vamos dizer assim, porque foi um assassinato, né? E que ainda denigre a imagem do rapaz, né? Sim. Pela circunstâncias que ele foi morto, da né? morte, fica parecendo que ele estava fazendo uma coisa muito errada, né? E interessante também, outra coisa, porque você vê, a morte do rapaz, o assassinato dele acontece no momento em que o pai estava tendo um grande sucesso. A noite em que ele estava comemorando a promoção na empresa para um cargo que ele batalhou a vida inteira, e ele, quando sai da boate, onde estava comemorando aquela promoção, ele indo para casa, ele ouve no rádio ali a notícia do assassinato de um jovem, e ele até muda de canal e tal, porque ele não quer... Não quer ouvir aquilo, porque ele estava muito feliz, né? Ele está muito feliz, ele não queria estragar a felicidade dele, Ele estava agradecendo a Deus pela vida que ele tinha. Pelas alegrias, pelo filho, pela esposa, por tudo. Ele naquela alegria toda, e no momento em que ele ouve aquela notícia, ele não tem noção de que aquele jovem é justamente o filho dele que está sendo ali assassinado naquele momento. Mas nós vamos contar essa história já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.